Então vamos lá. A gente vai responder então agora o exercício de fixação desta quarta lição. Aconselhamento no discipulado 1. O que é aconselhamento cristão? Aconselhamento cristão é uma forma de assistência psicológica destinada à solução de leves desajustes de conduta feitos naturalmente por um cristão. É também instruir o discípulo baseado em seus conhecimentos e experiências pessoais e da palavra de Deus, como eu acabei de citar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Essa informação é muito importante. Quando a gente pede a ajuda do Espírito Santo, ele lembra coisas que a gente aprendeu há 20 anos atrás, e de repente algo que eu aprendi há 20 anos atrás é a resposta da dúvida que a pessoa está precisando. Então só o Espírito Santo para fazer isso, trazer uma lembrança lá de 20 anos atrás. Então o Espírito Santo faz isso. Quais então as características de um aconselhamento cristão? Formatando melhor a pergunta. Quais as características de um aconselhamento cristão? Eu entendo que essa é a pergunta correta. Então são 4. Deve ser realizado por um cristão, ser centrado em Jesus Cristo, ser alicerçado na igreja e ser centrado na Escritura Sagrada. Ok? Depois, 3. A quais princípios o conselheiro cristão deve estar atento para que tenha eficácia no aconselhamento? A quais princípios o conselheiro cristão deve estar atento para que tenha eficácia no aconselhamento? São 3. Toda pessoa precisa de Deus, toda pessoa precisa ser redimida e ter sua alma restaurada, e toda pessoa precisa da misericórdia de Deus. 4. Com suas próprias palavras e utilizando os princípios bíblicos, descreva o conselheiro cristão. Dentro do princípio do caráter, o conselheiro cristão é uma pessoa que procura refletir a imagem de Cristo ao seu semelhante. Procura sempre ser exemplo de integridade, honestidade, fidelidade a Deus, ao cônjuge e às autoridades. Alguém que pratica o amor, o respeito, solidariedade, etc. Princípio da mordomia. O conselheiro cristão é alguém que sabe que é templo do Espírito Santo e por isso zela pelo cuidado da saúde física, da sua saúde física, emocional e espiritual, do seu corpo, procurando transmitir ao seu próximo a necessidade de cuidar do templo espiritual de Deus. Ficou meio redundante aqui a minha resposta, mas deu para entender. Autogoverno. É uma pessoa que não se deixa levar por sentimentalismo ou emoções. É guiado pelo Espírito Santo e toma decisões orientadas pelo mesmo e pela palavra. Tem domínio de si e é uma pessoa que transmite paz. Princípio do semear e colher. O conselheiro é um investidor do reino de Deus. Sabe que cada palavra, atitude, gesto é uma semente e por isso se esforça para realizar o maior número de atos de justiça, bem como ser um ofertante fiel no reino. O que são atos de justiça? Não sei se eu já expliquei para vocês. Atos de justiça são obras. Todo tipo de obra que a gente faz é um ato de justiça. Por que a Bíblia chama o livro de Atos dos Apóstolos? O que são os Atos dos Apóstolos? São os atos de justiça dos apóstolos, ou as obras dos apóstolos. Orar por um doente é um ato de justiça. Prestar um serviço para o cônjuge é um ato de justiça. Servir alguém, orar por alguém, fazer o bem para alguém, até lavar a louça para alguém é um ato de justiça. Então, eu descobri
eu descobri que quando a gente mantém, né, quando a gente mantém diariamente um estilo de vida onde a gente está sempre servindo, sempre realizando obras, fazendo o bem para alguém, é como você estivesse 24 horas por dia construindo uma roupa espiritual, que é exatamente com essa roupa que você vai se encontrar com Jesus no dia das bodas do Cordeiro. Onde é que está escrito isso? Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse está escrito que alegrai-vos e exultai-vos, porque a noiva já se ataviou para o casamento com o Cordeiro, né? Ou seja, para o grande banquete, a grande festa de casamento que vai ter com Jesus. E aí diz, né, que a noiva foi-lhe dado de vestir vestes brancas com linho, que são os atos de justiça dos santos. Então, essas vestes brancas de linho que a noiva, a igreja, que está sendo confeccionado para que a noiva case com Jesus no dia do encontro com Ele, são os atos de justiça, são as nossas obras, né? Nós não somos salvos por ela, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nada que a gente faça vai conquistar nossa salvação. Nada. A salvação é somente pelo sacrifício de Jesus na cruz. O sangue dele derramado na cruz. No entanto, porque eu fui salvo, então agora eu faço as obras como uma espécie de gratidão, de retribuição do meu amor por ele. Ok? Então, a Bíblia diz em Efésios, né, que nós somos feitura sua para as boas obras. Princípio da soberania. O conselheiro sabe que Deus Pai é o governador máximo do universo e que, portanto, deve se submeter à sua vontade e domínio para que possa desfrutar de uma vida com abundância. Amém? Individualidade. É alguém que valoriza as características individuais de cada pessoa, procurando aperfeiçoá-las sem apagar suas qualidades pessoais. Então, trazendo isso aqui para dentro do aconselhamento, né? Quando eu estou aconselhando alguém, eu tenho que prestar atenção que cada pessoa que eu vou aconselhar ela é uma pessoa única, né? Eu não posso aconselhar o Joaquim da mesma maneira que eu aconselhei o Pedro e da mesma maneira que eu aconselhei o João. Porque o João tem uma característica, o Joaquim tem outra e o Pedro tem outra. São três pessoas completamente diferentes, com dons diferentes, habilidades diferentes, características diferentes. Então, como que eu vou aconselhar igual? Não dá. Então, eu, como um bom conselheiro, eu preciso tentar entender a realidade de cada pessoa, conhecer ela. Quanto mais eu conheço a pessoa, intimamente falando, mais facilmente eu vou conseguir ser assertivo no aconselhamento, né? Tem uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio usa muito, né? Que onde há muitos regulamentos é porque existem poucos relacionamentos. Então, quando existe profundidade no relacionamento, não se precisa de tantos regulamentos. Normalmente, igreja que tem muita regra, é porque não se tem relacionamento, né? Quando os pastores conseguem manter um relacionamento com seus discípulos, quando o líder de célula consegue manter relacionamento, comunhão, intimidade. Hoje a gente está vivendo um tempo muito perigoso, porque é tudo muito superficial. WhatsApp, Facebook, recadinho no direct do Instagram. Então, tudo muito superficial, e isso é perigoso. Porque quanto menos eu conheço profundamente as pessoas, mais chance de errar nas decisões, no aconselhamento. Quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais eu me aproximo, né, mais eu entendo da pessoa e eu vou poder ajudar ela com mais facilidade, com mais assertividade. Estão entendendo? Então, isso também está relacionado ao princípio da individualidade. Eu preciso conhecer a pessoa que eu estou orientando, né? Tem gente que é mais melancólico, outro é fleumático, outro é colérico, outro é sanguíneo, né? Uns são pavio curto, meio estressadinho, outros já são calmo demais, né? Lento que nem uma tartaruga. Cada um tem um jeito, né? E eu preciso entender
essas dinâmicas e respeitar, né? Respeitar as diferenças, porque se Deus quisesse nos fazer todo mundo igualzinho, Ele teria feito, né? Mas Ele nos criou diferente, justamente para que a gente possa se completar e formar um corpo, né? E nesse corpo todo mundo é importante, cada um com habilidades diferentes. E, finalmente, o princípio da união ou o princípio da aliança. Dentro desse princípio, o conselheiro deve ser alguém aliançado com Deus, né? Compromissado com o reino e que procura viver em comunhão com todos. Imagina você se aconselhar com uma pessoa que está distante de Deus, não tem comunhão com a igreja, e de repente até alguém ferida de alma, né? Aí você vai se aconselhar com essa pessoa, a chance dela te levar para um caminho perigoso é muito grande, né? Agora, imagine que você se aconselha com alguém que está em perfeita comunhão com Deus, com a igreja, né? Essa pessoa tem o Espírito Santo morando na vida dela, né? Ela vai transmitir paz, ela vai poder te orientar de acordo com os princípios da palavra de Deus, então vai ser bênção. Amém? Então é isso daí. Vamos então para a lição 5. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei um pouco rápido, porque como está sendo gravado, depois vocês podem ouvir novamente, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu aí? Tá. Podemos ir para a quinta lição? Tudo certo?